Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Mais Um Round. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando os próximos vídeos. E continuando, né, essa série aí que eu tô trazendo aqui no canal 3x1. Tenho aqui hoje um treinador lá de Goiânia, o Vitor, da equipe Dream Fighters, da Academia Hanuman. Então, cara, é um cara que você pode acompanhar o trabalho dele, que faz um trabalho bem bacana. Já treinou aí alguns nomes do cenário, galera que já treinou na Tailândia, já morou na Tailândia, dono de cinturão e tudo. E hoje a gente vai bater um papo aqui para falar sobre o tema que é a troca de base. Vitor, se apresenta aí, fala um pouquinho sobre você e vamos entrar no tema. Fala, Rafa, tranquilo? Então, meu nome é Vitor, galera, sou aqui de Goiânia. Na verdade, eu era de Brasília, me mudei aqui para Goiânia, agora sou treinador da galera da Dream. Já tem 2 anos que eu tô com eles aqui e ano passado a gente ganhou o título da WBC com o Juan e estamos trabalhando aí para poder começar a aparecer um pouquinho no cenário e a galera começar a entender que Goiânia também tá fazendo um trabalho top. Não, bacana. Cara, não, primeiro assim, eu acho que Goiânia já é disparado. O Goiânia, não só Goiânia, mas o estado do Goiás é disparadamente aí na frente de boa parte do Brasil. É um celeiro muito grande de lutadores, né? A gente tem o Robinho, tem o Neto, né? Tem o Juan, outros lutadores, treinadores que já foram pra Tailândia, já passaram aí né? Tiveram uma experiência muito grande dentro do esporte. Então a gente pode falar que o estado do Goiás em si é um estado realmente muito forte. E, cara, me conta aí, o que você acha desse ponto, né, de um lutador, um praticante ter essa facilidade de se movimentar, de treinar, de poder utilizar essa movimentação contrária. Se ele é destro, ele poder, né, utilizar ali como um artifício a base de canhoto e vice-versa. Então, Rafa, eu ainda sou muito novo, né? Ainda tem pouco tempo que eu me tornei treinador de fato. Então, nenhuma ideia que eu tenha, ela é absoluta. Mas só que eu acredito que a troca de base, ela pode ser vista como mais uma ferramenta. Então, há um tempo atrás, eu tinha ouvido de alguns treinadores que essa troca de base ela não existia, que não era algo bom e tudo, pelo menos não dentro do Muay Thai, né? Uhum. E hoje em dia eu acredito que a troca de base ela pode existir, e isso pensando a nível de Brasil. Sim, você já morou na Tailândia e tudo, eu ainda não tive a oportunidade de ir para lá, mas só que eu acredito que lá essa troca de base ela não seja tão corriqueira que nem acontece aqui no Brasil, assim, não seja algo que de fato acontece, porque o nível do profissionalismo lá é muito maior do que aqui. Sim. Então, eu acredito que pode dar certo, que os lutadores eles possam usar essa base contrária, eles possam treinar com essa base contrária, porque o nível que a gente está aqui no Brasil ainda não é o nível de competição que a gente tem em outros lugares. Mas eu acho que é uma ótima ferramenta. Se você, de repente, você machucar uma perna, de repente, se você quiser confundir um pouco a cabeça do seu adversário. Então, eu acho que realmente pode ser utilizado como uma ferramenta, mas eu acho que isso pro nível que a gente tá ainda. Assim, alguns casos, que nem o Joss, que nem o Adailton, que nem o Ramon Dekkers, que são pessoas que se machucaram e aí foram obrigadas a trocar de base, foram obrigadas a reaprender a lutar em uma base contrária. Meu caso também foi justamente isso. Foi lesão que me forçou a desenvolver, né, toda essa postura, poder utilizar, morar na Tailândia, né, eu já falei em algum outro vídeo, que morar na Tailândia você vai precisar, às vezes, lutar machucado e tudo mais. Então, é muito comum você ver isso por lá. E um dos pontos que eu acho bem interessante é que por mais que você tenha a sua base, né? Por mais que um atleta de alto nível ele tenha a base e a postura dele, ele sabe utilizar a base contrária, ele sabe modificar em determinados momentos da luta para utilizar isso a favor dele.
né? Então eu acho que o ponto que a gente pode pegar é justamente esse. Você não a ideia de você mudar de base por completo, mas você pegar Sim. o ponto de, cara, em um momento da luta, onde eu posso estar ou muito na frente, ou posso estar muito atrás, pegar e modificar isso, já que o meu adversário ele tá sempre já acostumado a me ver nessa postura, a esperar o chute de um lado e você modificar isso, acho que pode ser algo que às vezes pode definir uma luta. Não, eu acho que de fato isso pode ser utilizado da forma como você está falando. Tipo, como eu falei, se você for utilizar como uma ferramenta, eu acho que pode dar muito certo. Agora, se você for pensar, por exemplo, se você tentar imaginar o Sunshine, vamos pegar tipo o extremo do extremo, ele lutando na base dele de destro, ele não vai ser um lutador ruim, porém vai ter muita coisa que ele não vai conseguir fazer que ele faz com o lado dominante dele. Sim. Então, é dessa forma que eu penso. Então, você pode treinar, você deve, às vezes, até treinar na base de canhoto, ou na base contrária, né? Se você estiver falando de um canhoto. Mas é aquilo, tipo, é outro lutador. Então, por exemplo, se de repente... Aqui no Brasil, eu acho que tá começando a aparecer agora alguns lutadores com estilo já determinado, e que daqui a um tempo vão trocar de estilo também. Mas se a pessoa troca de base, é bem provável que pode acontecer que ela troque também o estilo dela lutar. Porque a forma dela trabalhar já vai ser completamente diferente. Ela vai estar se preocupando com outras coisas também, coisas que ela não se preocupava na base dela, Com porque certeza. o corpo já reagia de forma natural. Agora ela começa a se preocupar como que ela vai chutar, como que ela vai socar, como que ela vai colocar um golpe mais bem encaixado na base contrária, que é coisa que quando a pessoa tá treinando, tá lutando na base natural dela, ela vai usar tranquilamente. Então... Isso é muito bacana você falar, porque isso já acontece muito comigo. Tem movimento de chute que eu faço, pegando, né, em base de destro, fazendo chute, né, soltando o chute, e às vezes eu não sinto tanta confiança como se eu estivesse trocando a base, entendeu? Sim. Sendo que eu sou destro, mas hoje boa parte é aquele tipo de coisa assim. Dependendo do golpe, eu prefiro jogar agora de canhoto, e dependendo do golpe, eu vou preferir jogar de destro, sabe? Sim. Claro que eu me sinto confortável de destro, na maior parte do tempo, mas para alguns golpes em si, exemplo, um chute alto, aquele famoso chute para marcar no braço, eu prefiro jogar hoje de canhota do que jogar de destro, sabe? Então eu acho que esse ponto é muito importante assim a gente abordar, porque realmente acontece muito, e eu acho que vai existir diversas pessoas que vão passar por esse ponto. E um outro ponto que eu acho também que é interessante é que vão ter lutadores também que, por questão de prazer, de gosto e tudo mais, vão querer modificar o seu jeito de lutar, querer trocar de base. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. E, se eu não me engano, você tem até um lutador, né, que Sim, tem... eu tenho um atleta que ele tá querendo trocar de base agora, e a gente tá começando a fazer essa troca gradativa. Agora já tem, como a gente tá nesse período de pandemia, né? Uhum. Deve ter, eu acho que uns 1 mês e meio, 2 meses, que a gente voltou a treinar devagar, tipo, de forma individual, só eu e ele. E uma coisa que ele tava falando, por exemplo, como a gente tá treinando sozinho, eu tenho que fazer sparring com ele, tenho que fazer tudo com ele. Ele falou: Vitor, eu não sinto equilíbrio na minha base de canhoto. Então, tipo, uma coisa que é básica. Então, por exemplo, quando eu tô batendo, tá de boa. Agora, quando começam a me bater na base de canhoto, eu não me sinto equilibrado. Eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa para poder ficar mais firme. A gente começou a trabalhar isso. Uhum. E aí, tipo, como tem pouquíssimo tempo, 2 anos que eu virei treinador, então, tipo, eu não consigo ainda desenvolver coisas para esse tipo de problema. Então, o que eu faço? Eu copio os outros. Então, eu vou aonde eu sei que tem referência boa, copio, vejo o que o pessoal faz para poder melhorar equilíbrio, o que faz para poder melhorar a base, o que faz para poder melhorar qualquer valência que o lutador precisa ter, e tento replicar isso. Então, a gente começou a trabalhar isso nele, tipo, para poder melhorar
o bloqueio, a gente pode fazer 500 bloqueios aqui, só te chutando, normal, como se fosse um treino de kickboxing, eu te chutando e você bloqueando, ou a gente pode tentar fazer por um processo mais rápido, que a gente acredita, Fazer e a gente acaba fazendo sparring, fazendo qualquer outra coisa, e a gente começou a fazer educativo para ele poder melhorar o bloqueio dele, começou a fazer educativo para ele poder melhorar a forma como Aquela ele velha escolinha, né? Passou escolinha Sim. total. Como se começasse do zero, né? E assim, o bom é porque a mentalidade do lutador já existe dentro dele, né? Então, Exato. mas só que algumas coisas ainda são bem, tipo assim, não que são complicadas, mas só que mudam bastante. Então, por exemplo, se antigamente eu tô segurando o pad pra ele e eu falo pra ele, jab, jab. Quando eu tava segurando de canhoto era uma coisa, era uma velocidade, era um tempo. Quando a gente troca a base e a gente fala a mesma coisa, tipo, o mais básico de todos, jab, jab, pronto, já muda. A reação é diferente, Não, a reação, a pisada, pra onde ele pisa, pra onde não pisa, sim. se ele abaixa a guarda, se não abaixa, tudo isso começa a variar bastante por conta dessa troca de base. Então, é isso, é uma ferramenta e se você não tomar cuidado, você pode usar essa ferramenta contra você. Então, ela tem que ser bem treinada, não pode ser feita de qualquer forma. Hoje na Dream a gente tem... Eu não vou dizer sorte, mas a gente é agraciado por lutadores canhotos dentro da nossa equipe. Então eu não sei hoje se hoje vocês têm quantos lutadores canhotos? São dois lutadores. Já é muito. Já é bastante. Então, e tipo, um deles já foi um dos melhores lutadores aqui do estado. Bacana. Ele já foi lutar pelo prêmio de lutador revelação contra o Rayovac. Então, passou lá... Portuários, né? Lá no Portuários, cortou lá o rosto do Rayovac, só usando mão. Então, foi uma parada, tipo, muito, muito louca. Então, tipo, a gente tem bons canhotos dentro da nossa equipe e isso faz com que ajude a galera que quer trocar de base, que quer aprender a lutar de uma forma contrária, para que isso aconteça de forma mais rápida. Porque se a gente não tivesse atleta canhoto nenhum, isso já mudaria bastante. Porque a gente não ia ter a sensação de um sparring com um canhoto, a pessoa não teria um canhoto para poder copiar. Só de você poder treinar com um canhoto, né, você já sai muito na frente, porque você pega, a maioria dos lutadores são destros. Então, quem tem facilidade de jogar de canhoto ali, já tem um passo à frente. Só que não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, de você... vou fazer um sparring com um colega de treino e ele tem uma facilidade de treinar de canhoto. Não é todo mundo, né? E outra, não é todo mundo que tem também a mentalidade de fazer aquele treino de, opa, eu tenho um déficit muito grande aqui e vou trabalhar em cima dele. Meu chute não é bom de esquerda, eu vou chutar mais de esquerda. Tenta frisar somente a parte superior, né, que o cara tem ali, que o lutador tem. E na verdade, se é treino, cara, você tem que treinar todas as partes. Independente se é a sua melhor parte ou se é a sua pior. Você tem que tentar evoluir todas, né? Sim. E isso foi uma das coisas que eu tava falando com um atleta, que ele falou assim, não, Vitor, agora não quero lutar mais destro não, quero virar canhoto de vez. E aí, a gente tinha conversado... Por que ele chegou a tomar essa decisão assim? Porque ele falou que os melhores lutadores que ele vê, tipo tailandês, e aí, como ele pretende voltar pra Tailândia para poder correr entre os grandes, ele falou, não, quero lutar de canhoto e não sei o quê. E a sensação que eu tenho é que, tipo, na Tailândia, tipo, lá é metade, é metade canhoto e metade destro. Porque quem não é destro também luta de canhoto, né? Tipo, tem muita gente que se entra na academia e o cara... Exato. O cara, hoje, eu vejo assim, hoje o cara que tá, né... O cara que sai do Brasil, né? Vamos pegar a nossa realidade. O cara que sai do Brasil e chega na Tailândia, ele já vai ter que ter pelo menos ali um entendimento básico ali de você poder utilizar a outra base, né? Se ele for destro ou canhoto, enfim. Porque lá é muito comum, né? Você ficar minando o braço do adversário e tudo mais. Então, eu acho que chega um certo nível e você se sente confortável em jogar nas duas, sabe? Sim. Por mais que você tenha a predominância uma base predominante. você vai ser... Lá na Tailândia, eu pela minha experiência lá,
eu vi que foram poucos os lutadores, até estrangeiro, né, pegando, enfim, sem colocar se era tailandês ou se era estrangeiro, foram poucos os lutadores que eu vi com a dificuldade de não executar bons golpes numa base contrária, entende? Sim. Então eu acho que a necessidade de lutar, como o espaçamento entre uma luta e outra é baixo, sim, então eu acho que o cara realmente vê essa necessidade. Porque, por exemplo, sim, por mais que ele não apanhe, vamos supor que o cara chutou 3 rounds diretão, o bicho pegou do terceiro pra frente e foi bicando o cara. Velho, vai ter chute no bloqueio, vai ter chute no joelho, pode ser que o pé pegue no cotovelo, e todo mundo que já acertou um cotovelo sabe que o cotovelo não sara em 1 semana, 2 semaninhas, o pé não sara tão rápido, então às vezes o cara vai ter que trocar de base e não vai ter jeito. Então eu acho que realmente pode ser uma ótima ferramenta, mas tanto quem treina quanto o treinador que pretende passar isso pro atleta dele, ele tem que ter em mente que na hora que azedar, o atleta dele vai voltar para a base dele normal. Sim. Então, por exemplo, nessa última... Acho que foi, sem ser nesse final de semana agora, do dia 8, né? Do dia 9, no anterior, teve a edição, né, da Tailândia contra Brasil, onde vários brasileiros foram e estavam chutando perna. Então eles começaram a chutar perna, e muito tailandês trocou de base. Mas daqui a pouco, tipo, quando o brasileiro andava pra frente pra pegar de mão, o cara voltava pra base dele normal e tomava mais bica, porque, tipo, não tem como. Tipo, você vai pra onde você se considera mais forte, e se aquilo ali não der certo, tipo, você não vai tentar pra onde você é mais fraco, saca, na teoria. Você vai se manter ali. Mas da mesma forma, eu já vi muito... Teve uma luta em específico, que eu não vou me lembrar o nome do lutador, que toda vez que ele queria chutar com a perna da frente dele, ele trocava a base, usava mão, e depois ele chutava. Mas quando ele chutava, ele queria cortar o cara no meio, Rafa. O bicho não dava... Tipo, o bicho não queria só marcar o braço do cara, o bicho queria acabar com o cara no meio. Então, tipo, isso era meio que legal também, pelo menos que eu consegui aprender, né? Que eu consegui tirar isso da luta dele. Uhum. Que o oponente dele ficava receoso toda vez que ele trocava de base. Então, tipo, ele trocou a base. Ele deu um passo, né? Ele deu um passo, trocou na base. O cara já ficava, tipo, esperando pra poder bloquear o chute com a perna da frente. Só que, na verdade, às vezes ele nem chutava. Ele fazia o step e chutava com a perna forte dele. Uhum. Saca? Como se ele fosse um canhoto. Um canhoto chutando com a perna direita. Sim. Aí ele trocava e dava aquela porrada, pum! E no final das contas o cara tava tomando bica dos dois lados, tudo forte, por conta de um tique, de um gatilho que ele conseguiu instalar no oponente dele. Eu achei isso muito da hora. Então, Não, e é justamente esse ponto. Eu acho que o cara que cria, né, a pessoa ali, o lutador que cria essa habilidade de você utilizar muito bem um golpe numa base trocada, é justamente para isso. É justamente para isso, para você saber utilizar no momento certo, na hora certa ali, para que você deixe o seu adversário com esse alerta de, opa, trocou de base, vai vir algo muito perigoso. E um outro ponto também é que, dependendo da fadiga, dependendo do condicionamento físico que o seu adversário vai estar, ele não vai perceber que você trocou de base. Então você vai passar 1, 2, até às vezes 3 rounds numa base trocada, né? E você não vai perceber. Só depois, quando você for ver a luta, ou depois se você for conversar com quem tava fora, que os caras vão te falar, não, o cara tava na base trocada e você não viu, você não fez nada. Então eu acho que esse é o ponto mais importante, assim, de você trabalhar numa base trocada. É você saber o momento certo pra fazer essas entradas, sabe? Pontuais, não pra você modificar e ficar pra sempre. Se a gente imaginar, tipo, uma situação hipotética onde um lutador, tipo, é hipotética, mas que acontece bastante, um lutador ele não treine bloqueio com a perna de trás, ou então que o bloqueio com a perna de trás dele seja atrasado, ou seja desequilibrado, você falar isso pro seu atleta na hora certa, você fala assim, ó, você vai trocar de base, pensando em 2 atletas destros, né?
Ó, você vai trocar de base e você vai chutar só com a perna esquerda agora. Pode chutar 1, 2, 3 vezes seguidas que o cara não vai encontrar o tempo, saca? Então, se você começar a fazer isso, é o tipo de coisa que pode trocar completamente o rumo de uma luta. Porque se a gente imaginar, pô, o cara ele é destro, mas só que ele pega muito bem de mão, e esse pegar de mão dele não permite com que ele veja a distância da luta. Então, por exemplo, um destro lutando com um canhoto, a distância da luta é completamente diferente, né? E o pessoal que não consegue entender isso começa a perder a luta daí já. Porque, tipo, se a distância da luta entre dois destros é essa, tipo, de um destro e de um canhoto é assim já. Então, tipo, o chute, ele vale muito mais a pena do que um golpe de mão, porque o golpe de mão ele é mais complicado de entrar, você vai ter que se expor mais para poder bater de mão. E quando o destro troca de luta, o chute vai entrar muito mais fácil se a pessoa tiver dificuldade para poder bloquear, ou se ele quiser pegar muito de mão, né? Então, eu acho que se você souber utilizar essa ferramenta de troca de base da maneira certa, realmente você vai colocar um ótimo gadget aí, uma ótima ferramenta aí no seu centro de utilidades para poder virar o rumo de uma luta ou então só abrir mais a vantagem, né? Isso aqui eu acho que é super válido. Não, com certeza. Eu acho que esse ponto de você ter essa ferramenta para você usar no momento, eu acho incrível. E cara, é engraçado, né? Você mencionar que, pô, um atleta ele chegou à conclusão de que, pô, os grandes nomes são canhotos e eu quero ser canhoto e meio que voltar lá atrás. Você tem que, cara, é você meio que recomeçar de fato, porque você vai ter que, cara, de fato você vai ter que refazer tudo que você sabe, só que, né, eu falo que é o espelho, né? Você vai ter que modificar, tá no espelho, é como se você estivesse olhando pra você. E é muito difícil. Eu falo isso porque no começo, quando eu comecei a trabalhar numa base contrária, cara, eu tive uma dificuldade muito grande. E eu vim de uma lesão, né? Então eu não podia, às vezes, nem bloquear direito com a perna, né? Com a perna direita. Então, além de eu chutar com a perna esquerda, eu tinha que fazer o bloqueio cruzado, sacou? Pra conseguir, às vezes, bloquear, me defender. Então, foi algo que, tipo assim, por alguns meses eu senti um desconforto muito grande, mas depois, cara, fazendo treino normal, automaticamente eu já ficava de canhoto no começo, né? Exemplo, fazia um sparringzinho, já começava de canhoto. Quando eu começava, tipo, né, já tava mais ou menos ali. Resinha. Aí eu, voltava pra minha base, fazia assim. Mas, cara, é muito bacana você poder ter esse tipo de conteúdo, né? Pra você poder jogar durante uma luta, durante um treino. Uma parada que eu percebi também, Rafa, é que você descobre, tipo, novas armas, não só o fato da pessoa estar lutando de canhoto, mas, tipo, você realmente descobre novas armas que você não sabia que o atleta podia desenvolver. Então, por exemplo, às vezes o atleta, por questão de distância ou por medo de tempo ou qualquer coisa assim, ele não batia joelho. A gente trocou de base, tipo, o atleta tá jogando joelho o tempo inteiro. Tipo, o tempo inteiro o atleta tá jogando joelho. Porque ele tá achando a distância muito mais fácil. Ele tá achando muito mais fácil andar pro lado. Então, tipo, tem muita coisa que a gente não sabe, às vezes, do atleta. E nem você colocar nem o próprio atleta. Nem o próprio atleta. Não, nem o próprio atleta. Então, tipo, um cruzado com a mão da frente, com a mão de trás, no caso, né? Pra quem é destro, com a mão direita. Normalmente, pelo menos da escola que eu vim, e lá na Dream a gente não tem o hábito de fazer cruzado com a mão direita. Então, o nosso atleta que troca de base e começa a jogar um cruzado com a mão direita, tipo, ele vê que o cruzado com a mão direita dele também é muito pesado. Ele não vai se expor. Porque querendo ou não, é um direto, né? É a mão do direto. Então, tipo, a gente realmente ficou muito feliz com os resultados que a gente tá tendo, que a gente tá absorvendo lá. E eu acho muito válido, mas, tipo, é a segunda vez que a gente tá tendo essa conversa, né? E da outra vez eu tinha te falado que, tipo, eu acho que não é
para qualquer atleta esse tipo de treino. Tem atletas específicos que a gente pode fazer, tem atleta específico que vai conseguir desenvolver esse trabalho Sim. de canhoto, e tem atleta que não vai conseguir desenvolver tão bem. Com certeza. Ele pode fazer da mesma forma, porque uma coisa que a gente também viu lá é que o nosso atleta treinando de canhoto, a base de destro dele ficou muito mais forte. Ele começou a desenvolver o outro lado do corpo dele, e isso fez com que a base normal dele ficasse muito mais forte. Então, mesmo que a pessoa não queira utilizar isso para poder lutar, eu acho que ela pode treinar com essa base de canhoto algumas vezes, justamente para poder fortalecer a base normal dele. Porque muitas vezes algumas pessoas podem perguntar, mas porra, o que tem a ver? Tipo, não tem muito a ver você fortalecer, você trocar de base para poder fortalecer sua base normal. Velho, por incrível que pareça, a gente fez o teste lá, a gente ficou durante algumas semanas só treinando de canhoto, e quando a gente voltou para a base normal, nosso atleta estava bloqueando muito mais firme, ele estava socando muito mais firme, porque, por exemplo, se de tanto pedir jab, o cara socava 1000 vezes com a mão esquerda, ele começou a socar 1000 vezes com a mão direita. Uhum. Então, querendo ou não, a mão dele foi ficando mais dura, a mão dele foi ficando mais firme, a base dele foi ficando mais sólida, o bloqueio dele foi ficando melhor, ficou mais rápido, ele começou a reagir mais rápido. Então, tipo, por mais que o atleta não queira treinar de lutar, né, de base contrária, eu achei super válido o fato da gente trocar de base para poder melhorar a base original do atleta. Achei muito legal. E isso eu acho que é algo que eu vou começar a trabalhar daqui a um tempo com os outros atletas também. Cara, isso é muito bacana. Porque, igual tu falou, você, querendo ou não, é um treinador novo, né? Mas você já começa a ter uma visão que alguns treinadores levaram anos para adquirir essa visão, né? Porque se você pega uns treinadores com 10, vamos pegar aí, 5, 10, 15 anos de experiência, que vieram de uma escola que foi, né, tendo aquela modificação de anos após anos, e aí depois aquele boom, né, que realmente deu no Muay Thai. Quando você pega esses caras, eles tiveram um receio muito maior para poder acrescentar algumas coisas, modificar algumas coisas durante seus treinos, e aí você chega já, né, 2 anos já na equipe que você tá. Eu acredito que 2 anos já é algo muito maduro, porque são 2 anos com pessoas que já moraram na Tailândia por vários anos. Sim. São pessoas que já treinaram com vários tailandeses, você também já fez seminário com alguns tailandeses, então são 2 anos de um treinador maduro, não são 2 anos de um treinador que tá começando, não, pelo contrário. E eu já tive aí na tua academia, já vi, né, você puxando aparador, já vi a tua forma de ensino, a tua forma de lidar com teus atletas, e achei isso muito bacana. É algo que, tipo, eu já vi alguns treinadores com 10 anos não tendo a capacidade de desenvolver a mesma coisa que você estava conseguindo desenvolver. E, cara, eu acho que, deixa eu ver aqui, a gente já tá chegando aqui nos 30 minutos aí, porra, o papo foi da hora. A gente teve muito detalhezinho aqui que foi falado, que eu acho que a galera que realmente assistir aí vai poder absorver, né, e colocar isso em prática. Principalmente, eu acho que o ponto que você fala que você, né, não que você... Uma das coisas que eu acho que é importante a gente frisar aqui a gente não tá falando que todo mundo, né, que todo mundo tem que treinar em base contrária, que todo mundo tem que saber a base. Nossa, amanhã eu vou pra academia treinar na base contrária. Não é isso, né? Mas existe lutadores que vai ter uma facilidade para poder treinar numa base Sim. contrária, vai ter lutadores que por necessidade e por falta de opção vai ter que treinar em base contrária, né? Se quiserem continuar lutando. Exato. Então, assim, a ideia aqui não é levantar o ponto de falar, não, agora você tem que treinar, ser espelho, saber as mesmas coisas nas duas bases. Não, a ideia não é essa. A ideia é fazer com que as pessoas
criem, né, a consciência de que você saber se movimentar numa base contrária, você saber utilizar alguns movimentos numa base contrária, vai te dar um suporte maior em um determinado momento da luta. Acabou, sabe? Então, eu acho que quem realmente é como eu falei, saca, Rafa? Eu acho que a pessoa, ela precisa entender que ela pode tanto sair de uma latada, quanto ela pode se meter numa fria, dependendo do momento da luta que ela fizer isso. Então, vai depender muito do que o corner dela vai falar para ela durante os intervalos de cada round. Vai depender muito do que ela vai conseguir replicar em cima do ringue. Então, eu acho que não é... É por isso que eu falei agora no final. Eu acho que lutar de canhoto ou trocar de base não vai ser uma coisa para qualquer um, mas que, de fato, pode sim ser ótima ferramenta para quem conseguir desenvolver bem esse outro lado do cérebro aí, porque é algo muito importante. Então é bem divertido. E se o treinador não tiver nenhum canhoto na academia, ele também vai sofrer bastante para aprender a puxar aparador no começo, que é bem diferente. E em questão de aparador, você sente, você como treinador, você sente alguma dificuldade? Porque, exemplo, para você poder puxar o aparador, você também fica numa postura. Então, exemplo, se você está puxando para um destro, você vai ficar numa postura também de destro, vamos dizer. A maior parte, pelo menos a maior parte do tempo, né? E você sente alguma diferença de, vamos dizer, puxar o aparador para uma pessoa que tá na base oposta, alguma coisa do tipo? Mano, tipo, no começo eu apanhei bastante. Aí eu tive a sorte de ter muito aluno comercial que era canhoto, de ter 2 atletas na equipe que são canhotos. Então, hoje em dia, pra mim, tipo, a única parte ruim é que o braço esquerdo sofre quando vai tomar direto. Sou destro, então... Mas fora isso, tipo, mesma coisa. Então... Show, velho. Mas no começo foi mais penoso. Hoje em dia não mais. Já foi calejando, né? Já tá acostumado. Cara, ô Vitinho, valeu mesmo pelo papo, velho. Foi aqui, porra, meia hora aqui de troca de ideia realmente muito, muito rica. Acho que esse projeto que eu quero trazer, de poder conversar com outras pessoas, de trazer pontos de vista diferentes, experiências diferentes, é algo que vai ajudar diversas pessoas pelo Brasil a se desenvolver, porque uma das coisas que eu sempre já, né, desde 2013 lá, quando a gente começou o Acervo Thai, uma das coisas que eu sempre coloquei como prioridade era a informação. Então eu acredito que da mesma forma que a informação me ajudou a evoluir, eu acho que outras pessoas vão evoluir também com essas informações que a gente está passando. Lembrando que também o Vitinho é um membro do Acervo Thai, é um colunista no Acervo Thai, sempre colabora com várias ideias. A gente tem alguns projetos que mais para frente vocês vão estar sabendo. E já tem alguns aí já andando, mas cara, se você quiser saber mais informações sobre o Vitor, as redes sociais dele vai estar aqui na descrição, vai lá, você vai poder ver como que né, um pouco do treino comercial, um pouco do treino com os atletas dele, como que é um pouco do treino, né, do pessoal de Goiânia. Então, Vitinho, mais uma vez, valeu, cara, valeu pelo papo. Eu que agradeço pelo espaço aí, Rafa, muito obrigado, tá sendo uma ótima vitrine aí. Eu falando do mesmo assunto aí que o Reni, que o Raoni, uma parada bem pesada, parece que eu tô carregando 2 gordos nas costas, mas tomara que tenha... Acho que um gordo e um magro, né? Pode fazer aquela dupla lá, o gordo e o magro. Eu espero que tenha contribuído aí pro assunto, pro debate. Espero que tenha sido válido. E é isso aí, galera. Quem estiver em Goiânia, quiser vir conhecer a academia, quiser treinar com a gente depois que essa pandemia passar, só colar, só mandar mensagem lá no Instagram, ou então direto lá no meu WhatsApp. A gente conversa, você cola lá, a gente troca uma ideia, você bate paô, bate na gente. Tamo junto. É isso aí, galera. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando os próximos vídeos. Se você quiser saber mais informações sobre Muay Thai, já sabe, Acervo Thai.
Beleza? Segue também o Acervo Tire no Instagram. Um grande abraço e eu vejo você em mais um round. Valeu!